Nesse vídeo vamos falar sobre o elemento numeric entry, a entrada numérica, que a gente viu, né? No vídeo anterior nós focamos aqui no numeric display. Eu achava até que poderia falar dos dois elementos, mas teve muita coisa para falar do numeric display, mas trabalhamos juntos, né? Só que não vimos detalhe ainda do numeric na entrada numérica, então nós vamos ver melhor a entrada numérica, ok? Ver melhor foi igual nós fizemos, né? A gente veio aqui no numeric display e explicou a maior parte, né, das propriedades, né? Nós temos aqui várias abas e nós temos aqui várias propriedades, então a gente repassou bem aqui no numeric display, no display numérico, e nós vamos fazer isso agora com a entrada numérica, ok? Então aqui já está setado, né, a fonte, né, mas eu vou dar o duplo clique. Eu associei aqui, né, está associado aqui a memória interna 1. Então se a gente tem lá o texto, então ele está Arial 40, né? Então aqui a gente pode trocar a fonte, né, a centralização dele, né, na vertical, na horizontal, ok? Ajustes que a gente vai fazer no texto, ok? Então aqui na primeira parte, igual nós conversamos, foi explicado mais detalhe ontem no vídeo anterior, né? Sobre você tem que estar bem alinhado com o tipo de dado que você vai escolher, né, com a sua aplicação. Então tem que tomar muito cuidado. Então sempre olhando os limites, né? Se você coloca uma Word, você está trabalhando ali com os 16 bits, né? Então você pode ter o formato do dado, pode ser não sinalizado. Não sinalizado, né? Como você escolheu uma Word, ele pode trabalhar. Essa é a faixa. Se ele for sinalizado, ela vai dividir por 2, né? Se ele for sinalizado, ok? Mas atenção aí, aqui que ele não é sinalizado, então ele é uma Word, mas aqui está configurado para ser somente 5 dígitos, né? Ok? Aqui está para mostrar os 5 dígitos, ok? Mas aqui tá, o mínimo e máximo não está para o total, para a faixa total. Então, se eu quiser, dependendo do que quiser a aplicação, eu tenho que estender, né, a minha faixa aqui para o máximo, né, que é o limite máximo aí, né, se for o caso, né, se a aplicação requer, ok? Mas só para dizer para você ver que ele estava com 5 dígitos, mas estava limitado aqui a 9.999. Então a gente tem que ficar de olho nas limitações, né, nos ajustes aqui que estão limitando, para ficar adequado à aplicação. Então sempre atenção nisso. A questão do ganho aqui ele é um pouquinho diferente do anterior, né? Lá do display, porque no display você viu, a gente colocou o ganho 2, então ele mostrava 2 vezes o conteúdo que estava lá na posição da memória, né? Ok, na memória interna ele mostrava, se tivesse conteúdo 100, ele mostrava 200, no caso quando eu coloquei 2. Aqui é diferente, porque o ganho, se eu coloco o ganho 2, mas olha a fórmula que ele faz do ganho aqui. Ó, ele mostra aqui, tá? Então ele vai mostrar que eu não coloquei o ganho 2, mas o ganho está numa divisão, né? Na verdade ele vai dividir por 2, porque assim, ó, é o valor que você vai entrar, no caso aqui 100, né, vezes 10 elevado a 0 é 1, menos um offset, que aqui está zerado. Então eu tenho 100 vezes 1, se eu for entrar com 100 dividido por 2, ele vai colocar 50 lá na minha posição de memória, né? Só esse detalhe. Então minha posição de memória aqui vai estar mostrando que é a posição 1 também. Então vamos ver. Se eu rodo essa parte do ganho, se eu coloco 100, igual no exemplo, né? Eu não mexi lá no ganho, né? Deixa eu corrigir o ganho. Isso, eu não coloquei 2.0. Só para fazer essa demonstração que eu acabei de explicar. Então agora, se eu venho e coloco 100 conforme no exemplo, ele guardou lá 50, porque ele tem aquela fórmula. Então, obviamente, se eu colocar 850, lá vai ficar metade, ok? Então é isso, não é... Ele tem, nesse caso aqui, ele tem essa equação,
É só ver, então, o valor que você vai entrar, né, 10 elevado vezes 1, e o offset aqui, se estiver envolvido no cálculo, aqui está zerado, dividido pelo ganho. Então ele fica, é como se fosse um divisor ali, né, que ele ganha, ok? Então essa é a diferença aqui. Então nós vimos aqui essa parte é mais usual, que a gente sempre esteve usando. Aqui é a parte do estilos, né? Então cores e aqui o estilo, né? Olha a mudança, né? Então é um estilo aqui que ele chama de sunken, e aqui é o standard, que ele é liso, mas só está em gradiente por causa daqui, né? Ok? Então eu tinha deixado ele dessa forma aqui, que é uma forma interessante, ok? Pode acertar a transparência e tal. Texto nós já vimos, né? Porque a gente pode acertar a fonte, acertar o tamanho, centralizações, tudo. Agora a questão de condições de operação, né? Então aqui está no estilo pop-up, né? Pop-up, que surge janela, isso pode manter, ok? Aqui tem algumas configurações, então eu vou colocar, tem configurações aqui de interlocar, tem uma nova configuração de trigger, que associa o endereço, e da parte de se tornar invisível ou não, né? O interlock, você trava ele. Então eu vou colocar 3 endereços auxiliares aqui para a gente ver esse comportamento aqui. Então eu vou pegar aqui o elemento botão retentivo. Ó, vou colocar o estado 0, o estado 1 aqui. Vou colocar o laranja. Então vou mexer aqui no... Só colocar o laranja aqui. O cinza desse primeiro e laranja. Então o endereço eu vou chamar de a memória interna do bit 0.0, tá? Esse aqui. Então o segundo eu vou deixar, eu copiei e colei e vou mais um. A gente tem três propriedades lá para dar uma olhada. Então esse vai ser o 0. O primeiro foi o 0.0, esse é o 0.1 e esse é o 0.2. Vamos habilitar aqui, né, para nós vermos o endereço aqui na frente, né? Ok? Então aqui é uma escrita, é um write, aqui é um read do mesmo endereço da posição 1 da memória, né? E aqui os bits 0.0, 0.1, 0.2. Então quando eu mudo aqui para 1, esses bits, ele tem esse aspecto, né? Só para ver. Então vamos funcionar aqui. Então vamos só configurar que essa questão do interlock, então ele vai interlocar com on. Mas qual é o número do interlock? Vamos colocar que é o bit 0.0 do interlock. O do trigger é o 0.1. Vou explicar o que é o trigger. E o invisível, ele vai estar invisível também em on. Você configura, né? Se você quer interlocar com 0 on ou off, ou vai ficar de invisível de on ou off. Então tá invisível em on e tá interlocar em on, e aqui é o trigger que eu vou mostrar o que é. Então esse endereço aqui é o 0.2. O que vem a ser isso? Então vamos rodar aqui a aplicaçãozinha. O que nós temos aqui? Vou colocar, tô tentando colocar, não consigo trabalhar com ele. Não abre nada. Será que ele tá interlocado? Liberei ele, certo? Então aqui, eu tinha um interlock, tá interlock em 0, e eu libero ele para trabalhar com ele. Então eu vou colocar 100, e aí ele tá com o ganho 2 lá. Mas observe, a partir do momento que ele executou, né, a operação, ele já mudou sozinho esse bit aqui, ok? Eu vou manter liberado, então esse é do interlock. Vou colocar 500, então ele só está agindo porque tem lá o ganho que tinha deixado lá, ok? 2, então está dividindo pela metade. Mas olha, ele já mudou aqui, né? Ele mudou sozinho isso aqui. Observa de novo, onde eu altero o valor. Coloquei 400, dei Enter. E então ele trigger, você pode associar um bit
que quando ele faz o evento, quando ele faz a alteração do número, quando dá entrada no número, ele pode criar uma mudança no estado. Ele faz um trigger num bit qualquer, se você quiser usar, né, dentro da sua lógica, esse bit para quando você mudou lá o número por alguma razão, você quer um flag, né? Você quer um bit interno que então ele faz um trigger desse bit, né? Mais uma vez eu tirei ele, vou colocar 600 aqui e vou dar um enter. Quando eu dei o enter, ele fez um trigger lá. Esse é o trigger, ok? Agora esse aqui do invisível é quando ele está em 1, eu deixo invisível, né? Ok? E quando aqui está em 1, ele está liberado para eu alterar. Então, se eu tenho esses bits aqui, eu fico travado. Olha, ele não abre o pop-up, ele não chama a janela, né? E aqui eu libero, né? E esse aqui foi associado ao trigger, né? Quando eu mudo, ele faz o evento, ele muda o estado. Então, mais uma vez, vamos voltar lá na aplicação. Então, esses são os efeitos aqui do que eu fiz, né? Ó. Então, o interlock é esse que você pode interlocar ele para não deixar alterar, nem abrir, né, o pop-up, a janela. Esse do trigger é aquele que ele faz a chamada, né? Se você tem um before writing e um after writing, você cria o evento desse trigger num bit qualquer que você pode associar. Ele muda o estado, ele vai fazer um trigger nesse bit, ok? Para sinalizar que houve uma mudança, tal, ok? Então eu já vou colocando known aqui, que é o padrão, só para não esquecer depois esses known. E esse último é o de invisível, então ele vai estar invisível em on, conforme nós vimos aí. E é assim que configura esses campos aqui. Aqui campos de mostrar zero como prefixo, né? Se você criar nível de segurança que você quiser criar, como se fosse entrada de senha, mas ele aparece o asterisco. Então tem algumas coisas que um dia a gente usa mais no futuro, essa parte aqui. A parte de conversão é igual nós vimos lá do display ontem. Então ele também tem a parte de conversão aqui, né? Quando você faz a entrada, você converter o source aqui, ó. O source tá em Fahrenheit, né? O source é um endereço, né? O endereço é um Fahrenheit e o display, o que eu vou colocar no display vai ser em Celsius. Olha só. Deixa eu só tirar o ganho lá aqui para não me atrapalhar mais o ganho aqui. Então, voltando na conversão, o endereço lá, o que vai estar no endereço vai estar em Fahrenheit. Então, o que eu vou digitar é display. Então, se eu colocar 24, ele vai colocar 75 em Fahrenheit lá. Olha. Rodar a aplicação. Já estava lá. Está aqui. Eu vou colocar 24. Então, ele jogou lá 75 lá no endereço, aquilo que eu disse. Então ele já tem, igual no display, ele também tem a parte que você pode já trabalhar com conversão direta. E não tem só temperatura, você viu que tem outras unidades e pode também, a gente pode também, tem outras unidades de pressão, peso, mas você pode também fazer ele personalizado aqui, a fórmula que está aqui, tá? Você pode colocar variáveis A e B e ele tem a fórmula que ele faz aqui. Ok? Então é parecido com o que nós vimos ontem. A macro, essa macro nós já vimos que quando você chama a janela pop-up, né, quando ela antes de executar, quando você clica para abrir a pop-up, ele pode executar, tem uma macro que pode rodar. E uma macro que pode ser outra macro, ou usar as duas, ou depois que você atualizou o dado e deu enter, ele já vai fechar, ele roda essa macro aqui, né? Que a gente já até usou, né, em exemplos usando essa macro aqui. Então esse botão está associado a esses dois eventos também de macro, né? Antes de eu atualizar, antes de eu lançar o valor e depois que eu atualizei um número, dei entrada no número e dei enter, ele pode rodar uma macro aqui, ok? E tem as coordenadas, tamanho, né? Os tamanhos, né? Largura e comprimento aqui e mais as coordenadas que está posicionado o elemento na tela. Então é isso. Então deu também aí um vídeo quase que igual ontem, de 15 minutos, para poder explicar também esse elemento que é a entrada numérica, né? Então ele tem parâmetros
Ele tem uma série de propriedades parecidas, né? Mas alguns comportamentos diferentes que foram explicados aqui. Agradeço a atenção.